que é o plano de fundo geral, pessoal? Eu até dei uma bela de uma estudada hoje, preparei aqui uma sequência para a gente fazer tudo num lapadão, como a gente fala, assim, sabe? Num catadão, entender todos os movimentos que estão fazendo diferença no mercado aqui no Brasil e lá fora para você ficar por dentro de tudo. Então, se prepara, fica confortável aí na sua cadeira, na sua poltrona, no banheiro, na cozinha, na sala onde você está nos ouvindo, nos assistindo agora para entender tudo. Então, vamos lá, vamos para o plano geral do Ibovespa, tá? Vamos nos concentrar. E antes disso, sentem o dedo no like, tá? Que é muito importante. Agradeço a todos pela audiência de vocês. Sentem o dedo no like, digam de onde vocês estão nos acompanhando e qual que tem sido a sua postura nessa sequência de 7 quedas consecutivas do Ibovespa. Vamos lá, primeiro ponto. Temos um temor de desaceleração da economia chinesa, com um possível lockdown em Pequim, nos moldes do que temos visto em Xangai nas últimas semanas. Tá? A China passa pela maior onda da pandemia, a maior onda de contaminação por coronavírus desde o início da pandemia. Olha, bom colocar em perspectiva, a gente não está falando da China passando pelo pico da pandemia que nós vivemos aqui no Brasil. É incomparável em todos os aspectos. O número de infecções é o mais alto desde o início da pandemia, mas é muito, muito, muito mais baixo do que a gente já experimentou no nosso pico aqui no Brasil. O número de mortes é o mais alto da pandemia? Mas é muito, 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 muito mais baixo do que nós experimentamos aqui no Brasil. Eles estão testando loucamente, né? Eles testam em massa, algo que também nunca aconteceu no Brasil. O Brasil ainda é um dos países com menor nível de testagem, inclusive comparando com os nossos vizinhos. A gente nunca vai saber exatamente qual foi a dimensão da pandemia no Brasil. Esses números de contaminações e de mortes por Covid-19, todos os especialistas apontam para isso, estão absolutamente subestimados aqui no nosso país. Mas o fato é que a China está passando agora pela maior onda de infecções e de mortes desde o início da pandemia. Nós começamos a ver províncias importantes, cidades relevantes como Tangcheng, que é um centro siderúrgico relevante, sendo fechados, e os impactos disso para o minério de ferro, por conseguinte, os impactos disso para a Vale e também para as empresas do setor de mineração e siderurgia. Depois de Tangcheng, foi para Xangai, e aí o negócio ficou muito mais grave, porque Xangai tem 26 milhões de habitantes, é um centro financeiro extremamente importante, é a sede de várias empresas, também tem um dos portos mais movimentados do planeta, e isso acaba afetando a economia de maneira geral. E nós também temos agora novas restrições de mobilidade impostas em Pequim, a capital da China, tá? Então o mercado vai olhando para esse filme e fala, já vi esse filme antes, já vi esse filme antes. Lembrando que o governo chinês tem essa política de tolerância zero com o Covid-19, então as restrições à mobilidade são absolutamente sérias. As pessoas ficam em casa, é um negócio deserto, e os impactos econômicos disso não são descartáveis, tá? Tem pelo menos 2 grandes impactos quando a gente está falando desses lockdowns em grandes cidades chinesas. Primeiro, a pressão inflacionária advinda disso. Por que lockdown em Xangai, lockdown em Pequim gera pressão inflacionária no resto do mundo? Porque a China é a grande fábrica do planeta. Nós temos grandes produtoras de todo tipo de coisa na China, a gente sabe disso, né? É difícil, você esteja onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo agora, olha em volta, você vai ver um monte de coisa chinesa, tá? O celular que tá aqui na minha frente é chinês, essa lupinha aqui foi feita na China, acho que até o meu Neosoros acho que não, foi feito no Brasil mesmo, mas o resto, as luzes e tal, eu estou num escritório completamente cheio de produtos chineses, e eu tenho certeza que a sua casa também é assim, tá? E aí o exemplo que eu sempre gosto de dar é a produção de um smartphone qualquer, né? Você tem uma província que produz a tela, outra província que produz o processador, outra província que produz a bateria, outra que produz a carcaça do celular. E aí, uma está passando por um mundo de Covid, o governo chinês vai lá, fecha tudo, você não tem mais a produção de tela acontecendo. Você tem uma demanda enorme para aquilo, os produtos não vão sendo finalizados, depois aquela fábrica abre de novo e tem uma demanda reprimida imensa, né? Então eles vão sair produzindo, mas aí a cidade onde se fabrica a bateria do celular está fechada pelo mesmo motivo. E você gera isso numa escala global, uma desorganização da cadeia produtiva mundial e elevação dos custos. Talvez você tenha visto nos últimos dias imagens impressionantes, como eu falei agora do Porto de Xangai, que é um dos mais importantes do mundo, uma fila quilométrica de navios, de containers lá no Porto de Xangai. A situação está bastante complicada e isso vira pressão inflacionária na veia muito rapidamente, tá? E essa pressão inflacionária acontece no momento em que nós já estamos, como
economia global sob pressão inflacionária, justamente por conta da pandemia, justamente por conta dessa desorganização da cadeia produtiva global, da pressão dos custos de frete, da pressão dos custos de insumo. Tá tudo muito mais caro. A gente já vinha com uma onda inflacionária antes da pandemia. A pandemia agravou isso em termos praticamente inéditos nessa escala global. Quando a gente estava se recuperando, nós tivemos um outro choque inflacionário por conta de um choque de oferta esperado em consequência da guerra na Ucrânia. E aí, quando isso começou a dar uma pequena normalizada, mas os patamares das commodities ainda estão muito altos, nós tivemos mais uma onda, a mais grave de Covid-19. Esse lockdown acaba virando pressão inflacionária ao redor do mundo e num momento diferente, porque a gente já tinha uma pressão inflacionária antes, e os bancos centrais estavam sendo lenientes com essa inflação, porque eles estavam estimulando a economia, né? Com juros lá embaixo, com processo de recompra de ativos, com governos dando incentivos fiscais. Agora o cenário é bem distinto disso, tá? O nosso Banco Central saiu na frente dos outros, a gente teve a nossa Selic de 2% indo para 9,75%, agora já está em 11,75%, deve ir para 12,75% na semana que vem, que tem decisão de política monetária aqui no Brasil. Então você tem um movimento de aperto monetário no Brasil, o aperto monetário também já começou lá nos Estados Unidos, deve começar em breve na União Europeia, como o próprio Banco Central Europeu já tem sinalizado, também já começou na Inglaterra. Bancos centrais importantíssimos ao redor do mundo já estão no momento de aperto monetário. E aí os investidores vão se perguntando a eficácia desse aperto monetário para dar conta de uma inflação que não é de demanda e que é de oferta mais uma vez, tá? Além disso, o lockdown na China também significa menor ímpeto de consumo daquela que é a segunda maior economia do planeta. Isso se transforma rapidamente em queda nos preços das commodities, commodities agrícolas, commodities metálicas e também do petróleo. Ontem, se você nos assistiu aqui, você viu, a gente deu muito destaque à queda dos preços do minério de ferro, que também impactou a Vale, também impactou o setor de siderurgia e mineração aqui da nossa bolsa. Nós também temos queda nas commodities agrícolas, e o Brasil é um enorme produtor de commodities agrícolas. Para onde vai a maior parte das commodities agrícolas que a gente produz no Brasil? Para a China. Para onde que vai a maior parte do minério de ferro que a gente extrai aqui no Brasil? Vai para a China. O petróleo também tem na China um importante comprador. Afinal, a gente não só está falando da segunda maior economia do mundo, mas a gente está falando da maior população do planeta. É uma economia que cresce enormemente, que tem uma demanda por energia muito grande. Então, essa expectativa de desaceleração por conta do lockdown aparece diretamente nos preços das commodities. E hoje nós vimos de novo os preços do minério de ferro tombando, não caindo como nós vimos ontem, né? Caiu 10% lá em Dalian. Hoje caiu cerca de 3%, mas as commodities agrícolas também caíram mais uma vez. Já o petróleo acabou não caindo por um outro motivo que vale citar aqui, tá? O minério de ferro caiu, levou consigo as empresas do setor, Vale, Uzi Minas, CSN e Gerdau, foram todas para baixo. O petróleo, no entanto, como eu dizia, voltou a subir. Por quê? Porque a gente está falando de um cenário em que a guerra na Ucrânia inspira muita cautela dos investidores, ela garante que commodities, especialmente o petróleo, permaneça num nível elevado durante um tempo. É difícil, é muita incerteza. Nós já temos mais de 2 meses de guerra rolando e hoje houve uma notícia importante de que a estatal russa Gazprom não vai mais fornecer gás para a Polônia, país que é membro da OTAN e que faz fronteira para onde foram, inclusive, milhões de refugiados ucranianos, tá? Faz fronteira com a Ucrânia ali. Então a galera saiu, é a rota principal para acesso, inclusive para a Europa, então se tornou o principal destino dos refugiados, e aí já houve esse estresse entre um país membro da OTAN e a própria Rússia. A Rússia falou, quer saber, cruzarei os braços, não vou mais vender gás para os poloneses. E aí o mercado fica de olho, e será que vamos ter choque de oferta de novo? Os preços do petróleo sobem. O WTI para junho subiu 3,20%, terminou hoje aos $101,70. O Brent para julho subiu 2,40%, também acima dos $100, está $104,61 o barril. É neste cenário, investidores, que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, vai ter que decidir o que fazer com os juros. Que gostoso, quanta dúvida! E vão ter que tomar uma decisão agora na semana que vem, como eu estava dizendo. Eles vão ter que considerar todo esse cenário, a continuidade da guerra na Ucrânia no plano de fundo, as incertezas trazidas por ela, os impactos que essa guerra também traz para o comércio mundial e logo para o PIB global, além da pressão inflacionária, e a expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos também acaba afetando, porque a gente está falando, como eu disse, expliquei toda essa questão da inflação, os Estados Unidos estão tendo a maior onda inflacionária nos últimos 40 anos, certo?
um patamar muito acima. O Fed já começou a subir juros, em março subiu de 0,25 ponto percentual, a taxa dele estava entre 0 e 0,25, passou para entre 0,25 e 0,50, o mercado já precifica uma alta de 0,50 ponto percentual agora na semana que vem, então a questão não só que eles vão dobrar o ritmo do aperto monetário, mas devem subir com mais força. E aí o mercado já está prevendo juros dos Estados Unidos no final desse ano em 2, 3%. É uma medida que desestimula o mercado acionário, uma medida que favorece a procura por dólar, que faz com que o pagamento dos títulos dos treasuries, né, americanos se torne mais interessante. Aí você tem uma fuga de investimentos para os Estados Unidos, um ímpeto vendedor nas bolsas e uma valorização do dólar, além dessa situação que já favorece o dólar de uma maneira geral, porque o dólar é uma divisa de segurança. Os investidores correm para comprar dólar em meio a este cenário todo, tá? E um outro problemão, que eu falei agora da desaceleração da economia chinesa, do impacto disso para o PIB mundial, falei agora da guerra na Ucrânia, da menor corrente de comércio global e do impacto disso para o PIB mundial, uma alta de juros nos Estados Unidos que esteja disposta a fazer com que a inflação na maior economia do mundo volte para patamares historicamente baixos e necessários, significa um freio na economia da maior economia do planeta muito grande. Os Estados Unidos é o motor da economia global, significa um risco de recessão nos Estados Unidos, significa risco de recessão na economia global. É uma mudança completa no cenário e o Fed vai ter que endereçar isso e o Copom também vai ter que considerar este cenário.